Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre uma questão que está bem alta, sobre câncer de mama, mas mais especificamente câncer de mama em mulheres negras. Existem alguns questionamentos sobre câncer de mama em mulheres negras. Ele é mais agressivo quando comparado a mulheres brancas? Ou mulheres negras, elas têm mais câncer de mama quando comparado a mulheres brancas? E isso não só vem da questão do empoderamento racial, né, de se estar discutindo mais sobre a questão de negritude, de identificação, identidade racial, mas também por conta de estudos científicos que foram feitos, tanto no Brasil quanto no exterior, principalmente nos Estados Unidos. E o que se observou é que mulheres negras, elas morrem mais de câncer de mama do que as mulheres brancas. E aí a gente precisa pensar na complexidade desse assunto. Por quê? O câncer de mama, ele é a doença que mais, quando a gente pensa em cânceres nas mulheres, ele é o mais importante. Ele é um dos que mais mata as mulheres no mundo e dentre os cânceres ginecológicos ele é o principal. Nas mulheres que estão morando, que vivem em países desenvolvidos, o câncer de mama ele tem um declínio de mortalidade nos últimos tempos. Isso porque a gente hoje tem ferramentas muito importantes que fazem com que o diagnóstico do câncer de mama seja feito muito precocemente. E aí, mais de 90% dos casos diagnosticados de forma precoce são curados. Mas esse retrato, essa realidade não é a mesma dos países em desenvolvimento. Ao contrário, as pessoas que moram, as mulheres que moram em países de desenvolvimento, por conta da nossa grande desigualdade social, a gente acaba tendo dois cenários diferentes. As pessoas que têm mais acesso à saúde, elas têm mais diagnósticos feitos precocemente e a taxa de mortalidade é menor, porque elas têm também mais acesso a tratamentos mais eficientes, menos necessidade de cirurgias mutiladoras, mais chances de sobrevida. Por outro lado, as pessoas com menos recursos sociais, com menos dinheiro, elas tendem a ter um diagnóstico mais tardio. Além do diagnóstico ser mais tardio, o acesso ele é mais difícil, ele é mais demorado. E aí acaba que o câncer ele é diagnosticado, né, encontrado num estágio mais avançado. Muitas vezes essas mulheres elas passam por uma peregrinação imensa dentro do sistema público de saúde para chegar no especialista, para poder começar uma químio, rádio, uma cirurgia, para finalmente ver o seu tratamento se concretizar. E em muitos casos, essas mulheres não resistem, elas falecem, mesmo sendo tratadas porque já foi diagnosticado no estágio muito avançado. E aí é que entra a questão da raça das mulheres negras. Por isso, muitas vezes, quando a gente pensa em câncer de mama, existe sim uma certa desvantagem, diria, quando a gente pensa na questão racial, porque parece que uma pequena porcentagem dos cânceres diagnosticados precocemente em mulheres mais jovens, quando essas mulheres são negras, eles tendem a ser mais agressivos comparativamente com as mulheres brancas. Mas esses cânceres em mulheres jovens, esses cânceres de fatores genéticos, dentro do universo dos cânceres em geral, eles fazem a minoria, são cerca de 10%. 90% dos cânceres de mama, eles não têm ligação genética direta, eles têm relação com fatores de risco de câncer mesmo, né, que não necessariamente tem um gene envolvido. E esses fatores são a questão de hormônios, e aí entra menopausa tardia, a puberdade precoce, a obesidade, uso ou não de terapias de reposição hormonal por longo prazo, questões relacionadas a estilo de vida, né, tabagismo, falta de atividade física, questões relacionadas à fertilidade, então mulheres que não amamentaram, que amamentaram muito pouco, que engravidaram mais tardiamente ou não engravidaram. Então existem diversos fatores que estão ligados ao surgimento de câncer, são fatores de risco e que vão acometer 90% dessas mulheres que tiveram câncer de mama. A raça não necessariamente é um fator de risco. Então, quando a gente fala de mortalidade de câncer de mama aumentado para mulheres negras, muito do que está se falando, do que está sendo demonstrado, é que a gente tem um problema muito sério em relação ao acesso.
um problema muito sério em relação à equidade no serviço. Porque muitas vezes, até mesmo dentro do sistema público, existe uma diferença, uma disparidade grande entre o atendimento daquelas pessoas que moram mais próximo de grandes hospitais. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Quem é pobre, mas mora perto do Hospital das Clínicas, vai ser referenciado para o Hospital das Clínicas. Quem é pobre, mas mora perto do Hospital São Paulo, vai ser referenciado para o Hospital São Paulo, que são centros universitários de grande porte, com ótimos profissionais que vão ter acesso a um tratamento de ponta, às vezes até tratamentos experimentais mais avançados ainda do que a gente encontra no SUS. Agora, quem é pobre e mora lá no Capão Redondo vai ser referenciado para onde? Vai estar em que hospital? Quanto tempo essa pessoa, essa mulher vai demorar na fila para chegar em algum lugar? É disso que a gente está falando, de determinante social de saúde, de disparidade. Então, para finalizar, mulheres negras não necessariamente têm mais câncer de mama ou câncer de mama mais avançado que as mulheres brancas. Em geral, o que a gente sabe é que a grande diferença é acesso à saúde, é diagnóstico precoce. Então, se você conhece alguém, independente da raça, mas que é mulher, que tem peito, ou é um homem trans que ainda tem mama, né? É importante que você converse com essa pessoa, que você oriente, que você fale, que você reforce de que é necessário prevenção. Tem que ir ao médico, tem que fazer autoexame, tem que fazer mamografia, tem que buscar, porque a gente tá sujeito a isso. Ninguém tem uma bolha um escudo de força que vai te impedir de ter câncer ou não. Não dá para saber quem vai ter, já que, como eu falei antes, 90% dos casos nem familiar anterior tem, a gente não tem uma característica, um peso genético importante. São casos que vão acontecer, às vezes aquele caso vai ser o primeiro da família. Então, fale com as pessoas que têm peito perto de você e estimule para que elas façam os exames, para que elas façam um diagnóstico precoce, porque isso sim, um diagnóstico precoce pode garantir que haja não só uma sobrevida, mas uma sobrevida de qualidade. Hoje a gente fica por aqui, um beijo enorme e até o próximo vídeo.